Bom dia, professor. Milton. Bom dia, tudo Tudo bem? bem com você, meu caro? Tudo ótimo, tudo tranquilo. E com o senhor? Vamos no piloto automático, levando a vida com tranquilidade e às vezes com sobressaltos, mas a vida é assim mesmo. Isso mesmo, que bom, que bom. Bom dia aí para o pessoal que está entrando, que está acompanhando a nossa live. Hoje, o lançamento, né, do nosso e-book sobre o viver depois da partida, né? Um e-book riquíssimo desde já, leve, muito bem pensado, muito bem elaborado, com muita delicadeza, mas principalmente a leveza que tem nesse e-book e o cuidado, né, que tem a cada palavra, a cada capítulo mesmo. É realmente muito rico. É uma contribuição não apenas para os nossos clientes, né, pelo que eu percebi, mas para a sociedade em si, né, professor Erasmo, diante de um tema tão delicado, né, que é, e que mesmo assim ainda existe tanto tabu, né, É verdade. sobre essa temática, né? Então, assim, para quem está chegando, hoje é o nosso lançamento desse e-book, que todos vão poder ter acesso, pois é gratuito, certo? Então, assim, uma grande contribuição mesmo do Memorial Vale da Saudade para com os nossos clientes e certamente, sem dúvida, para com a sociedade, né? Para que venha ter acesso realmente a esse conteúdo, né? E friso muito realmente a questão da delicadeza com que ele foi feito. Realmente é um material muito, muito rico, certo? E já aproveitando ao início em si, entrando nessa temática, e como eu falei, um tema muito delicado, né, professor? Por que, que a sociedade em si ela tem esse tabu, né, para falar sobre esse tema, né, acerca do suicídio em si? Bom, Nilton, antes da gente entrar na discussão dessa primeira questão, né? Agradecer ao convite por mais uma vez estar aqui conversando com você e com todos que estão agora nos ouvindo, né? É muito bom estar aqui, principalmente para conversar sobre uma temática tão relevante. E assino embaixo de tudo que você falou em relação ao e-book, né? Algo que foi feito com muito carinho, com muito zelo, né? Haja visto que o tema, evidentemente, ele vamos dizer assim, pesado, sério, né? Mobiliza muito as pessoas e, portanto, a forma de abordá-lo não significa retirar essa seriedade que o tema tem, mas ele deve ter uma certa leveza justamente para poder chegar mais diretamente às pessoas, né? E com o objetivo de desconstruir um pouco essa noção do tabu que o suicídio tem. E aí a gente já entra, então, nessa discussão que você propõe, né? Normalmente, a expressão tabu, ela está relacionada a temas que, por várias razões, né, muitas delas de ordem histórica, social, biológica, são temas que acabam sendo interditados. Ser interditado não significa que aquilo que o tabu proíba não aconteça, mas sim que, quando algo relacionado à quebra do tabu aconteça, se tem a expectativa de punições muito severas, tá certo? Então, o tabu que nós assim temos mais consciência, que mais acontece, que a gente tem a percepção clara dele desde a nossa mais remota infância, é o tabu do incesto, né? O fato de que a gente não pode namorar irmãos, irmãs, pais e mães, né? Em algumas sociedades, inclusive, esse tabu se estende aos primos mais próximos, tá certo? O tema da morte e, por decorrência, o tema do suicídio também expressam essa problemática do tabu. O que significa isso? Hoje em dia, por exemplo, é muito difícil conversar sobre a morte, principalmente aquela morte no seu aspecto mais pessoal. Falar da morte das pessoas próximas, falar da minha morte, falar da morte numa perspectiva existencial, né? Quando a gente fala da morte, todo mundo bate na madeira, né? Deixa de lado, não vamos mudar de assunto, esse assunto aí atrai, né? Pois é, eu diria que o suicídio, ele é um tabu mais hermético ainda, mais fechado dentro da própria questão da morte. E isso vem de heranças culturais ancestrais, tá?
Então, a gente não está aqui para fazer uma aula de antropologia, né? Mas se a gente olha toda a história da humanidade, em algumas sociedades, a ideia do suicídio era até glamorizada, né? Era até valorizada. Mas nas sociedades de formação, ou que tem a herança judaico-cristã, né? O suicídio sempre foi considerado um assunto, algo muito ruim de ser praticado, né? Com punições severas a respeito disso, tá bom? Então, só para quem está nos ouvindo, para quem não tem eu não estou nem entrando no julgamento de certo ou errado, né, desse olhar, embora eu compartilhe da ideia de que o suicídio, evidentemente, não é uma saída adequada para os problemas das pessoas e que, portanto, não deve ser uma escolha, tá certo? Mas se a gente olha o passado, por exemplo, para quem tiver curiosidade de ir em busca de leituras, textos sobre a história do suicídio, vai perceber que existiam proibições ou punições que acabavam punindo suicida ou familiares depois que o suicídio tinha sido praticado. Né? Não vou entrar em detalhes, são coisas assim muito mórbidas, né? Mas só para dar um exemplo, talvez mais leve, entre aspas, se alguém fosse sepultado num cemitério, que era considerado um terreno santo, um terreno consagrado, e a posteriori se descobrisse que aquela pessoa tinha cometido suicídio, o corpo era exumado de lá e colocado em outro local, né, enterrado em outro local, para que aquela pessoa não compartilhasse daquele espaço que era considerado santo, ok? Entre outras coisas que eram feitas, que eu não vou entrar em detalhe, mas quem tiver curiosidade vale a pena investigar, tá certo? Então, essa herança pesada, né, de uma sinalização de que isso é uma conduta errada, né, era carregada também, em outras épocas, de ações punitivas que tornavam a prática do suicídio algo aterrorizante, né, para os sobreviventes, né, que sentiam o impacto, por exemplo, de alguém da família que, por acaso, viesse a cometer suicídio. Então, é um tema muito carregado até hoje, né, as doutrinas religiosas, elas se colocam de uma forma frontalmente contra isso, tá certo? E isso acaba reverberando e acaba alimentando a ideia do tabu. Certo. Como o senhor mesmo falou, o suicídio em si ele não é uma saída. Realmente não é. Até a prática, né, do suicídio em si, existe muita vulnerabilidade naquela pessoa, né, até ele chegar a esse ponto. Professor, o que leva hoje, né, as pessoas elas terem tanta vergonha de se reconhecerem vulneráveis, né, É, de mostrar que, poxa, eu preciso de ajuda, mas eu não tenho coragem de demonstrar ou de reconhecer que eu estou vulnerável e que eu estou precisando de ajuda. Então, existe olha, também essa questão, né, da vergonha. existe sim, Newton. E mesmo ainda sem a gente se referir diretamente à questão do suicídio, né? Ou seja, uma pessoa, por hipótese, né? Uma pessoa que esteja se sentindo extremamente triste, para baixo e tal, e essa tristeza, essa sensação de estar muito mal e tal, não abandona a pessoa, porque em algumas circunstâncias ficar triste é o esperado, é o normal, né? A gente perde alguém querido e a gente fica triste com isso, essa tristeza pode durar muito tempo, né? A gente perde emprego, que a gente gostava muito de trabalhar, e de repente a gente fica muito triste. Essa tristeza pode durar muito tempo, né? Eu estou falando daquela tristeza que se aposta da gente, que não vai embora, e que comumente a gente tende a rotular como depressão, por exemplo. Se tem o mito de que alguém que procure ajuda psicológica ou psiquiátrica, ou seja, que vai atrás de um psicoterapeuta ou que vai atrás de um psiquiatra para expor os seus problemas de saúde mental, estaria com a sua capacidade de julgamento, com a sua capacidade de discernimento totalmente comprometida. Então, olha como a gente sente isso no nosso dia a dia. A gente pode estar numa conversa normal, né, num restaurante, numa reunião de família e tal, e de repente você expressa uma opinião que parece ser muito diferente da opinião dos outros. E aí, cedo ou tarde, alguém vai dizer:
Cara, mas tu tá doido, que história é essa? Né? Então, a ideia de estar louco, a ideia de estar doido, significa que você está tendo uma expressão que é muito diferente da dos outros. E a gente sabe no dia a dia que não é assim que a vida funciona. Às vezes você pode estar sozinho numa opinião e descobrir depois que você estava absolutamente correto, né? Absolutamente certo na avaliação que você estava fazendo. Né? O que as pessoas têm medo? Justamente de serem rotuladas como alguém que está comprometida na sua capacidade de julgamento e que, portanto, toda e qualquer fala que aquela pessoa expressar vai ser deslegitimada. Ok? Normalmente, em países onde as práticas de saúde mental são mais difundidas, eu posso dar o exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, que vive até um excesso, né? Eles chamam os americanos de uma cultura psicologizada, né? A ideia de buscar terapia não significa necessariamente que você tem que chegar num consultório e trazer um problema específico. Né? Ah, eu tenho muito medo de sair na rua. Ah, eu não consigo. Não. Boa parte das vezes não é isso que vai levar a pessoa a procurar um psicoterapeuta. Simplesmente a pessoa busca um psicoterapeuta naquilo que é chamado classicamente de busca de autoconhecimento. Né? E isso é uma coisa absolutamente normal, né? Respaldada, defendida e estimulada, né? Tanto por quem pode pagar um profissional em termos privados, como acessar projetos sociais que ofereçam esse tipo de serviço. Entretanto, no Brasil, né, mesmo que você tenha esse primeiro impulso de procurar um psicoterapeuta em busca do autoconhecimento, parte das vezes isso será uma coisa meio clandestina, né? Meio em segredo, tá? Por quê? Pelo medo da rotulação. Então, essa é uma coisa, por exemplo, que tanto as associações de psiquiatria quanto os conselhos de psicologia precisam trabalhar massivamente. Né? Primeiro, que é natural que a gente possa buscar ajuda para problemáticas de saúde mental e que essas problemáticas, na maioria esmagadora das vezes, não comprometerão capacidade de julgamento. E dois, que é absolutamente normal e natural que a gente busque auxílio psicoterapêutico para entender sentidos, entender fantasias, entender escolhas que a gente vai fazendo na nossa vida, tá certo? A gente não é capaz de fazer tudo sozinho, inclusive até nessa missão maravilhosa que é a busca do autoconhecimento. Então, se a pessoa está em vulnerabilidade mais extremada, eu tendo a achar que esse medo tende a aumentar mais ainda. Entendi. Tem uma parte no e-book que eu achei bem interessante, que é sobre os pensamentos, né? Os cuidados com os pensamentos suicidas. É. Né? Então, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Quais esses cuidados, até mesmo, quais são os pensamentos, né, mais recorrentes ou ações que possam levar a tais pensamentos, né? Pronto. Quais circunstâncias que possam estar levando a tais pensamentos? Então, olha só, Newton, eu estava falando daquilo que, antes que você me perguntou, que faz com que as pessoas tenham medo. Agora, você imagina se, de repente, junto a essas preocupações, né, ou junto à percepção de que a pessoa, a autopercepção de que a pessoa não está legal, né, tipo, antes eu saía com os amigos, agora eu não tenho mais vontade de fazer isso. Né? Antes eu sentia vontade de namorar, agora essa vontade desapareceu. Né? Então a própria pessoa vai percebendo que não tem alguma coisa legal. Imagine se tudo isso tiver envolto da perspectiva dos pensamentos autodestrutivos. Tá? Então vamos lá, vamos separar uma coisa da outra. Existem componentes autodestrutivos no funcionamento mental de todos nós. Tá? Só que, para a maioria das pessoas, esses pensamentos autodestrutivos são mais inofensivos. Eu vou dar um exemplo. Você teve aquele dia de trabalho que nada deu certo na tua vida. Desde a hora que você pisou na empresa até a hora que você saiu, tudo aquilo que você planejou não deu certo e mais, você se sentiu o dia inteiro fazendo trabalho inútil. Né? Aquela sensação de você estar expressando muita energia e não obtendo resultado de nada. O pessoal chama isso de trabalho de Sísifo, né? Aquele mito grego que você vai... O Sísifo é condenado a levar uma pedra até o alto da montanha, quando ele chega lá em cima, a pedra rola para baixo de novo e lá vai ele outra vez. Né? Então, o trabalho de Sísifo.
E aí você chega à noite em casa arrebentado, cansado, aquele cansaço que não é tanto físico, né, mas é mental, né, que contamina todo o teu ser. Aí você se olha no espelho e diz assim, pô, eu queria morrer agora, tá certo? Eu queria estar morto, né? Ou então acontece uma grande decepção e você diz assim, puxa vida, eu não queria estar vivo, tá certo? Essas expressões, na maioria esmagadora das vezes, são absolutamente inofensivas. Elas expressam apenas e tão somente expressões de autodestruição que fazem parte do nosso dia a dia. Pessoas, por exemplo, que estão com muita raiva, né, começam a se bater de forma leve. Ai, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquela besteira? Né? Até aí tudo bem. Só que existem pensamentos, né, concatenados a determinadas, ligados, né, a determinadas situações cotidianas de vida, né, que tornam a nossa vida todo dia um dia ruim. Né? Então, esse exemplo que eu te dei, imagine se de repente a vida de cada um de nós se transforma nesse dia ruim, onde nada dá certo, onde a gente se sente desenergizado, onde a gente imagina as coisas, mas se sente incapaz de realizá-las e tal. E quando você menos percebe, esses pensamentos autodestrutivos, agora eles estão ligados às ideias de como realizar a minha fantasia. É o que a gente chama de ideação. Eu não vou entrar no mérito dos métodos, né, porque isso não é uma forma adequada de falar sobre suicídio de uma forma pública, tá? Mas quando a gente imagina as formas de realizar aquilo que me passa pela cabeça, tá? Isso é um sinal de alerta muito potente, né? A gente não pode brincar com isso, nem quando nós pensamos ou vemos outras pessoas pensarem, né? Quando esses pensamentos ficam indo e voltando, tá? Isso é um sinal potente de alerta que a gente está precisando de algum suporte, de algum apoio para começar a lidar com as questões práticas que a vida nos coloca. Até porque, olha só, um dos grandes mitos que tem, e eu sempre falo isso, não importa as centenas de vezes que as pessoas já ouviram isso tem que ser repetido feito um mantra. Um dos grandes mitos que existem no entorno do suicídio é a ideia de que as pessoas que cometem suicídio são covardes ou acovardadas, né? Elas fogem da vida porque não querem enfrentá-la, tá certo? Ou junto com essa ideia, a ideia de que as pessoas que cometem suicídio não têm Deus no seu coração, certo? Então, o que se sabe muito a respeito disso a partir de pesquisas, né? Feitas, por exemplo, com pessoas que tentaram cometer suicídio e não conseguiram pôr a termo o seu objetivo, né? Sobreviveram. E a gente sabe que o ato da prática do suicídio é um ato de desespero, né? Onde a pessoa, é muito ambíguo isso, ela quer morrer, mas ao mesmo tempo ela quer viver. Só que esse querer viver esbarra na impotência de encontrar uma solução prática, viável, para os problemas que ela está encontrando. E pasme, né? Isso pode ser surpresa para muita gente que nos ouve, principalmente aquelas pessoas que têm crenças espirituais muito fortes, né? Muito rígidas. A maioria das pessoas que tentam cometer suicídio não expressam descrença. Pelo contrário, né? Buscam, inclusive, o sentido de um apoio em Deus, né, para sinalização de alguma solução para aquilo que está enfrentando. E sentem muito sofrimento quando acham, né, ou pensam que naquele momento Deus não a está ouvindo. Tá certo? Então, para mim, a ideia, a maior potência de sinalização é isso, né? Não é meramente um pensamento destrutivo ou autodestrutivo, perdão, que passe pela nossa cabeça. Mas é esse. Pronto. Sim, agora sim. Teve uma mensagem aqui de uma seguidora que achei bem interessante, né? Que a pessoa que pratica o suicídio em si, ela não quer acabar com a vida, né? Mas e sim Isso, com aquela dor que está sentindo, né? É, exatamente. teve Isso. uma fala... Sim, pode Pode falar, concluir. pode falar. Pode falar, pode falar. O senhor falou uma coisa que eu fiquei aqui pensando,
quando a pessoa ela tenta praticar o suicídio, não consegue, né? Não conclui, Isso. certo? É, existiria alguma diferença entre o que seria mais difícil de se trabalhar? Aquele suicídio, a pessoa concluiu ali, tem todo aquele trabalho com a família e tudo mais, mas aquele que não conseguiu, como que é o trabalho? Com aquela pessoa, com aquela família, porque são situações, né, que um pouco diferentes. Então, olha só, quando, infelizmente, a prática do suicídio, entre aspas, né, tem êxito, ou seja, a pessoa consegue realizar e, e vai a termo, aí fica um problema muito complexo com os sobreviventes, que é justamente aquilo que o e-book está tratando, né? Olha só, existe uma farta literatura sobre estudos do suicídio, desde literaturas que a gente chamaria de autoajuda até literaturas de ordem acadêmico-científica, tá? E também muita literatura, muitos estudos sobre relatos de experiência, sobre práticas de prevenção exitosas, né? Então, por exemplo, se o Setembro Amarelo é típico para isso, esse momento que a gente está vivendo, explodem essas discussões e isso está produzindo algumas mudanças muito positivas, né? Uma delas é a capacidade que as pessoas estão encontrando ao desconstruírem gradualmente o tabu, de se sentirem mais aptas a conversar a respeito do que está acontecendo com elas, com as pessoas, e assim buscar ajuda. Outro exemplo, determinadas estruturas corporativas, empresas, né, desde de estruturas privadas até estruturas públicas, elas começam a construir projetos de atuação, projetos de intervenção, que não se esgotam em setembro. Isso eu acho que é muito importante. O setembro é o momento que a gente, né, bota a boca no trombone, grita e tal, mas essas reverberações, elas devem continuar acontecendo durante o ano todo, porque as pessoas, infelizmente, não tentam cometer suicídio só em setembro, é o ano todo, né? Então, esses projetos precisam ter continuidade. Isso é muito legal. Mas existe muito pouco trabalho para lidar com os sobreviventes, ok? Então, a gente pode dizer o seguinte, que se a gente tentar explicar o porquê que os suicídios acontecem, se a gente pega os estudos falando de uma forma panorâmica, de uma forma macro, todas as grandes fontes de determinação que podem levar as pessoas a cometer suicídio, elas já estão relativamente bem identificadas, né? Problemas de ordem econômica, né? Em momentos onde um país está com profunda crise econômica, gerando farto desemprego, né? As taxas de suicídio tendem a aumentar, né? Problemas que levam a sociedades extremamente individualistas ou individualizadas, onde os indivíduos tendem a sentir absolutamente sós, o peso dos processos de competição muito rígida, competitividade muito rígida e tal, isso pode acirrar perspectivas de tentativas de suicídio. Isso talvez nos ajudaria a entender, inclusive, por que que muitas vezes você compara países pobres com países ricos e acaba, em algumas comparações, encontrando taxas de suicídio maiores em países ricos do que países pobres. Mas essas situações sozinhas, elas não explicam, né? Porque, na verdade, o suicídio é sempre um processo de multideterminação, né? São várias causas que estão ocorrendo ao mesmo tempo. Isso me faz lembrar a música do Renato Russo, né? Pais e Filhos, que eu sempre cito, né? Pais e Filhos, no começo da música, fala de um suicídio que está acontecendo, que aconteceu, né? E lá no final, o Renato Russo diz, olha, nada é fácil de entender, né? Porque apesar da moça que ele fala na música ter um alto poder aquisitivo, ela morava num apartamento com estátuas e cofres, né, e tal, ainda assim ela cometeu suicídio. E aí, apesar do Renato Russo não achar fácil entender o que aconteceu, a própria música é uma tese, né? Que é a dificuldade que as gerações mais novas têm de estabelecer vínculos com as relações mais velhas. Né? A falta de diálogo e tal. A música é maravilhosa para discutir a problemática do suicídio. Né? Olha só, e aí isso nos leva ao que eu estava querendo dizer no início. O grande problema da prática do suicídio é para os sobreviventes. Né? Por quê? Infelizmente, a pessoa que cometeu o suicídio não está mais entre nós. E
os grandes problemas que ela vivia na sua subjetividade, na sua individualidade, foram-se com ela. Mas ficou para trás o impacto da perda, né? Então, quando morre alguém que a gente ama, o processo de luto, na maioria esmagadora das vezes, é sempre muito doloroso, né? A gente pode dizer, e isso também já está consagrado pelas pesquisas, que a forma como alguém morre parece ser um fator muito importante para sinalizar maiores ou menores dificuldades para que as tarefas do luto sejam realizadas. Exemplo, um paciente, um homem idoso de 95 anos, que morre na extrema velhice depois de uma doença crônico-degenerativa que ele teve que lidar por mais de 20 anos. Essa morte, mais do que previsível, mais do que esperada, e que, portanto, as pessoas, de uma forma ou de outra, se prepararam para ela, e morrer extremamente idoso parece fazer parte da ordem natural das coisas. Onde é mais difícil a gente elaborar a perda de uma pessoa jovem, né? Segundo, é mais difícil a gente elaborar a perda de uma morte súbita. A pessoa saiu saudável de casa e à tarde, infelizmente, morreu num acidente de trânsito, né? É mais difícil ainda elaborar uma morte violenta por assassinato, né? E aí, só que essas mortes que eu listei para você, embora elas causem impactos, elas não estão permeadas pelo tabu. Não tem nenhum gesto no entorno delas que sinalize, olha, isso aqui que aconteceu não deveria ter acontecido. Isso aqui que aconteceu não faz parte dentro da história do proibido. Portanto, quando alguém comete suicídio, os sobreviventes, além das tarefas esperadas na realização do processo de luto, é como se essas tarefas tivessem um peso extra, tá? Então, por exemplo, eu falo demais, eu com todo professor, viu, Milton? A hora que você quiser me interromper, fica à vontade, tá certo? Mas, por exemplo, quando a gente tem uma situação onde ocorra um suicídio, né? A primeira coisa que acontece é a tentativa de estabelecer teorizações para explicar por que a pessoa cometeu o suicídio, né? E já que o suicídio é um gesto tabu e, portanto, é alguma coisa, né, que não deveria ser realizada, faz parte de um certo rol do inesperado, né? As pessoas começam a se autoculpabilizar ou a estabelecerem relações de culpabilização mútua. Infelizmente, isso acaba acontecendo muito dentro das famílias, né? A esposa chega para o marido e diz, olha, isso aconteceu porque você não conversava muito com ele, você não dava atenção. Ele te amava, mas você não expressava esse amor de volta. Ou, isso aconteceu porque você, tendo grana, tendo suporte material, sempre tratou ele de uma forma muito rígida na relação com o dinheiro, né? Ou, a pessoa morreu porque você era um cara mulherengo, né? Você a atraía e isso deixou ela desgostosa, né? Então, várias teorias começam a ser criadas e isso vai fazendo com que as pessoas produzam processos de autoculpabilização ou culpabilização mútua. É extremamente doloroso, tá? O outro, até porque a culpa, muitas vezes, a forma que você resolve a culpa são gestos de retribuição, simbolicamente receber perdão ou liberar perdão. Em termos materiais, você pegou o carro emprestado de um amigo e bateu o carro, olha só o prejuízo, né? E o carro não tinha seguro, né? Então você vai se desdobrar em 1.000 para tentar, se você não tem a grana, pegar uma grana emprestada, se afundar numa prestação de banco para retribuir o bem de volta para o seu amigo de forma íntegra. Como é que a gente faz isso se a gente se sente culpado em relação à morte? Né? Você não tem como fazer o tempo voltar, né? Você não tem como retribuir o peso de uma culpa que você sente. Tá certo? Isso pode acontecer, mas não em termos práticos. Isso pode acontecer em termos simbólicos, por exemplo. Tá certo? Então, quando a gente está atendendo familiares familiares enlutados por suicídio, é comum, em algum momento das práticas, a possibilidade de realização de gestos simbólicos. Vou meramente citar um exemplo aqui, claro, ele tem que ser contextualizado dentro de um processo, né?
alguém que se sente extremamente culpabilizado e que pode ser motivado durante a progressão de um aconselhamento ou de uma assistência terapêutica a produzir uma carta, onde na carta essa pessoa escreveria tudo aquilo que ela está sentindo, né? Botar para fora e simbolicamente ou acreditando nisso pedir o perdão para a pessoa que ela se sente culpada por aquilo que aconteceu. Né? Ou então, no próprio processo, perceber que, na verdade, essa culpa ela não tem o sentido. Né? Porque, na verdade, você teria feito tudo aquilo que era necessário, teria doado todo o amor necessário para que aquilo não acontecesse. O que nos leva a uma outra discussão importante, que é uma crença que existe também. O suicídio acontece só dentro de famílias disfuncionais. Né? Primeiro, uma família que não seja minimamente disfuncional, eu particularmente não acredito que tenha. Né? Sempre tem alguma tensão dentro das estruturas familiares, né? A percepção de que talvez um filho seja um pouquinho mais amado do que o outro, ou então de que as pessoas são muito coniventes com uma determinada atitude que um pai tem em relação à esposa, que parece ser mais abusiva. Né? Não vou entrar nesse detalhe, mas aquela família desenhada de uma forma perfeita, como existia nos seriados antigos de televisão, é muito difícil de ser encontrado. Tá? Agora, dizer que todo o suicídio é uma expressão de uma disfunção familiar também não corresponde ao que a gente vê. Né? Muitas vezes uma estrutura familiar parece ser extremamente harmônica, coesa, onde os indivíduos estabelecem expressões de cuidado mútuo e, infelizmente, ainda assim, o suicídio pode acontecer. O professor falou de alguns fatores, né, que podem levar ao suicídio, que era justamente uma das perguntas que eu tinha para fazer, seja do contexto social, econômico, familiar, né? Às vezes é muito difícil eu estar numa situação, eu estou de boa, estou bem, e desejar positividade para uma pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade, né? Porque ela vai dizer logo assim, como que eu vou estar bem diante de tudo que está acontecendo? Né? Não é você que está nessa situação, não é você que está sentindo a minha dor. Mas aí eu até reforço a questão de que a sua vida ela importa, sabe? A sua vida é preciosa. Então entra toda a questão de você se enxergar como um bem extremamente valioso, né? Sim. E que as situações que nos cercam realmente elas são provações, elas são desafios que estão ali de fato para nos testar, nos colocar à prova, testar nossas capacidades mesmo. Mas também de não nos colocar em uma situação de que não, eu não tenho nenhum valor, já chega, já deu, não aguento mais. Né? Então, é importante que nós mesmos que estamos ao lado dessas pessoas, nós possamos se manter ao lado dela com essa positividade, né? Dando aquela força. Então, eu até pergunto ao professor o quanto é importante os laços afetivos, né, ao lado dessas pessoas. Porque, assim, vai ter aquela questão, não, eu não quero, ou até mesmo, não, eu estou bem, eu estou super tranquilo. Justamente para não reconhecer a necessidade que precisa de um apoio, né, de um tratamento em si. Mas até um incentivo para nós que estamos ao redor de não desistirmos dessas pessoas. Né? Sim. Porque a vida, ela importa. Então, professor, qual a importância dos laços afetivos dentro de todo esse contexto? Meu querido, os laços afetivos, eles são... Não tem nem como calcular o valor disso, né? Nós somos seres que a gente foi... Seja pela fé, seja pela biologia, não importa, né? Parece que a gente foi estruturado para buscar afeto e liberar afeto. É isso que nos agrega, né? É isso que nos une, né? Eu ia citar um exemplo aqui, pode parecer caricato, mas que de uma forma muito ardilosa, né? Muito maquiavélica, usa isso, que é os programas de reality show, né? Tipo Big Brother, né? Você coloca 20 pessoas lá que são rigorosamente desconhecidas umas para as outras, e de repente as pessoas... E uma coisa sádica, né? De repente as pessoas começam a viver os dilemas morais, porque se pega
gostando de alguém que tem que competir, né? E aí começam Sim. todos os problemas e as tensões que isso reproduz. Porque se você colocar as pessoas convivendo umas com as outras, cedo ou tarde, os laços afetivos, eles vão se tornar mais sólidos, pelo menos para algumas pessoas, né? Seja um laço afetivo que te leve a namorar e até casar com alguém, seja um laço afetivo que construa uma amizade sólida que dure para o resto da vida. Eu posso dizer com muita felicidade que eu tenho amigos conquistados desde os 12 anos de idade, 11 anos de idade, e que eles permanecem até hoje, apesar da distância geográfica, apesar do tempo. São pessoas onde a gente criou laços de confiança mútua que a gente sabe que no momento de forte aperto na vida, são pessoas que, eu não estou falando de aperto financeiro, não, estou falando de, né, de tudo, né? São pessoas que a gente pode contar, né? Então, o que eu recomendaria, né? Primeiro, o laço afetivo, ele pode ser muito útil em várias situações, tá? Em algumas situações, esse laço afetivo, ele pode estar com a sinceridade estampada no rosto, porque se o laço afetivo ele é muito forte, isso nos torna seguro da manutenção de um vínculo. O que eu estou falando? É aquele momento que você chega para um amigo e dá aquele puxão de orelha nele, né? O cara vai te falar alguma coisa, você olha para ele, olha, meu amigo, eu vou ser bem sincero, vou ser franco com você. Isso que você está pretendendo fazer, ou isso que você está fazendo não está legal. Isso com certeza vai fazer coisa errada, você vai dar com os burros na água, isso aqui não vai ser bom para a tua vida, nem para as pessoas que estão à tua volta. Né? Repare bem, normalmente a gente tende a fazer isso com mais segurança com as pessoas que a gente ama, né? Porque a gente está seguro da manutenção do vínculo. Né? Mesmo que ele saia arranhado, você sabe que depois ele se recompõe. O problema passa a existir quando alguém chega para você e não está colocando uma situação prática na vida do tipo devo ou não fazer sociedade com alguém, eu estou sentindo vontade de passar a perna nessa pessoa que coloca uma situação ética, né? Mas essa pessoa chega para você para falar de dores extremas que ela está sentindo e que só ela tem a dimensão real da importância e do impacto dessa dor. Né? Você lá dentro da tua mente, você pode até pensar, meu Deus, mas quanto sofrimento, né? Quanto gasto de energia inútil. E aí vem aquele argumento, se fosse eu, faria isso, isso, isso e isso. Só que tem uma questão que faz toda a diferença. Não é você, é a outra pessoa. E para aquela pessoa, tudo aquilo que ela relata tem uma importância absoluta. Daí o sentido da dor. O principal erro, cercado das melhores boas intenções do mundo, é quando a gente chega para essa pessoa e diz: que é isso, cara? Bola para frente! Né? Você vai conseguir dar conta disso. Eu consigo, por que você não consegue? Ah, isso aconteceu comigo há 10 anos, eu tirei de letra. Pronto. Esse tipo de argumento, ao invés de ajudar, tende a jogar a pessoa mais para baixo ainda. Por quê? Porque aquilo que ela está vendo como extrema dificuldade, ela recebe o feedback das outras pessoas, que é uma coisa absolutamente simples de contornar. Onde é mais fácil para ela pensar que não vai conseguir do que vai conseguir. Certo? E aí, portanto, a nossa postura, a mais adequada possível numa situação como essa, é ouvir mais do que falar. Né? Tentar, ao máximo, não emitir julgamento de valor. Tá? E estar ao lado para ajudar em alguma sinalização de ordem prática. Tipo, puxa vida, tá difícil, né? Mas eu tô aqui para te ajudar, eu te dou o maior apoio. Conversa, ouve. Olha, se o seu coração apertar, liga para mim a hora que você quiser. Entende? Quer dizer, você tem que estar numa postura. E, obviamente, aquela sinalização. Muitas vezes as pessoas, por conta do início da nossa conversa, por ver a procura de profissionais de psicologia ou psiquiatria, alguma coisa ruim, né? Elas precisam ser muito estimuladas para buscar ajuda. Porque, infelizmente, a depender da situação, a ajuda da escuta, ela cumpre uma espécie de função airbag, né? O airbag no acidente, ele absorve o impacto, tá? Mas não resolverá o problema dos ferimentos que
transcorreram no acidente. Você vai ter que ir para o hospital e dar conta lá na fratura da perna, no corte que tem na testa, tá certo? Então, a escuta, que a gente chamaria uma escuta não profissional, se ela for bem feita, ela pode ajudar a diminuir aquele impacto, mas não vai estar resolvendo os problemas que a pessoa está trazendo nela, né? E olha só, e eu não estou falando só das pessoas que estão expressando o risco de cometer suicídio, eu estou falando dos sobreviventes, né? De alguém que tenha cometido suicídio, porque, infelizmente, quando alguém comete suicídio, as pessoas que ficam, as pessoas que sobrevivem, elas podem ser tomadas por pensamentos autodestrutivos também, né? Seja pela culpa, seja pela identificação que se tenha com a pessoa que morreu, né? E nesse sentido, portanto, elas precisam receber um cuidado, uma atenção adequada. Durante essa fala do senhor, eu peguei aqui as 4 palavras, né, que foram jogadas aqui em mensagens. A questão da compreensão, a questão da transparência, aí o senhor falou da questão da escuta, e eu concluo incluindo a questão da disponibilidade, do Isso. quanto eu também estou disponível, né, para escutar, né, para fazer justamente isso, né, precisando, me liga, certo? Então, são 4 palavras que eu achei muito importante dentro desse cenário, né, o quanto elas são importantes. Eu não posso tirar, nós, de forma geral, não podemos tirar a dor do outro e transferir para mim, para si mesmo. Nós não conseguimos, mas é fato que nós conseguimos, nós podemos, desde que estejamos disponíveis, né, a deixar ali ao lado, né, justamente para contribuir, para ajudar. Né? Então, são 4 palavrinhas que eu achei muito, muito importante. Né? E aproveitando uma das mensagens que foi jogada aqui, sobre a questão, não é só setembro, não é só no Sim. mês de setembro, até porque o cuidado com a vida é diário, né? É diário. E aproveitando, temos até um grupo, né, professor, que será formado, acho que começa em outubro, né, sobre Isso. esse tema, não é? Se o professor puder falar um pouco também, porque isso justamente mostra que realmente assim, o trabalho é contínuo, esse cuidado é contínuo, esse cuidado não para. Não é porque chegou setembro que as pessoas ficam aquele auê, falando, falando, querendo tratar, mas não é, realmente existem trabalhos disponíveis para isso. Pronto, é importante você ter frisado isso, Newton. A gente, o e-book que está sendo proposto aí, que vai estar sendo lançado agora, ele não está falando quase nada de prevenção, né? Por quê? Porque a prevenção você encontra uma literatura farta, tem muita coisa. Mas ele está falando em pós-venção. Essa palavra pós-venção, muita gente não conhece. Primeira vez que ouve, né, acha muito estranha e tal. Então, a pós-venção é toda e qualquer ação que é voltada para lidar com as problemáticas, o cuidado das pessoas sobreviventes, né? Então, como a gente falou aqui, né? Se as tarefas do luto, da morte, em circunstâncias rotuladas como normais, já é uma coisa difícil, você imagina, então, as mortes provocadas por suicídio. É como se essa tarefa se expressasse com maior dificuldade por várias razões. Uma coisa que a gente não citou, por exemplo, que infelizmente acaba acontecendo, né? Existe muita fofoca, existe muito ruído, existe muita maledicência quando uma pessoa morre por suicídio em relação às famílias, né? Isso é muito ruim, né? E as pessoas, algumas vezes, infelizmente, acabam nessas teorizações para tentar explicar o suicídio, vêm com aquele rótulo do tipo, aquela família não era boa mesmo, era esperado que isso pudesse acontecer. Isso é muito doloroso para as pessoas quando elas ficam sabendo, né, da ocorrência desses ruídos, tá certo? Então, só para a gente ter uma dimensão, né, do quanto esse trabalho ele é um pouco diferenciado, né? Na verdade, quando a gente está falando em grupos de pós-venção, a própria expressão grupo, né, é um trabalho que é feito com pessoas
que passaram por experiências parecidas, nunca iguais, nenhuma experiência será igual à outra, mas experiências parecidas. Experiências estas que podem ter acontecido há pouco tempo, há alguns meses ou alguns anos, né? Que criaram necessidades, né? Quando a gente fala, por exemplo, em superar ou elaborar lutos, né? Às vezes as pessoas compreendem mal essas expressões, né? É como se elaborar significa que a gente fosse deixar as coisas para trás, né? Superar significa que a gente passou por um momento e tudo que a gente viveu ficou para trás. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Quando a gente está falando em elaborar ou superar, a gente está falando em busca de estratégias de readaptação da vida para que ela adquira a funcionalidade. A funcionalidade anterior é muito difícil, né? Mas que ela possa adquirir uma nova funcionalidade que permita a pessoa a continuar tendo uma vida afetiva legal, uma vida laboral, uma vida produtiva que seja adequada e até prazerosa, e que, portanto, possa reencontrar sentidos de felicidade para a vida. O que não significa que a dor suma totalmente, o que não significa que a dor da saudade não permaneça. Isso vai ficar, né? Mas as dores, elas passam a ser suportáveis e não mais imobilizadoras, tá certo? Daí a importância dos trabalhos de pós-venção. Por quê? Porque a tarefa de realizar as ações práticas para tentar elaborar perdas, superar perdas, é dificultada pelo próprio gesto, tá certo? Então, o e-book, ele faz isso, né? Ele sinaliza algumas coisas, primeiro para as pessoas perceberem que parte dos sentimentos que muitas vezes as pessoas autorrecriminam em si, são coisas que podem ser corriqueiras ou esperadas nesse tipo de acontecimento. Se você está num grupo, de repente aquilo que você achava que só estava acontecendo com você, você percebe que também está acontecendo com outras pessoas. Então, a função de um psicólogo nesse grupo, ele acaba sendo muito mais mediadora, né? Não é um espaço psicoterapêutico clássico como a gente conhece, mas um espaço onde as pessoas vão encontrando, né, um pouco de eco, um pouco de ressonância nos seus problemas, estabelecendo vínculos umas com as outras de tal forma que elas possam começar a prestar apoio mútuo. Então, isso pode ser visto em várias situações da vida da gente, né? De repente você está, vamos imaginar que você tem um problema no trabalho e descobre que, na verdade, o problema não é só seu, né? É de um setor inteiro, né? E aí, se as pessoas conversam umas com as outras, aí junto começa a ficar mais fácil encontrar soluções. Imagine, então, para coisas que são mais intensas, mais dramáticas na nossa vida, né? Sim. No e-book tem outra parte que eu acho muito interessante, realmente, que na verdade a pergunta que eu ia fazer para o senhor se encontra justamente aonde buscar apoio, né? Que é Sim. quando há ausência do propósito de vida, ele dá sinais, né? Para onde eu devo ir, o que eu devo buscar. Então, eu direciono essa pergunta nesse momento para o senhor. Eu ia brincar com você, Newton, que os espanhóis têm uma expressão, né? É a resposta do milhão, né? Que é, que é a brincadeira que nasce daqueles programas de pergunta e resposta. As perguntas vão ficando cada vez mais difíceis, e se você acertar a última, que normalmente às vezes tem uma pegadinha, qual é o nome do ilustrador do livro, né, que você usou para estudar e tal, que as pessoas não tendem a não memorizar isso, né? Mas eu acho que não existe uma resposta padrão para isso, né? Até porque os sentidos para as vidas, né? É como se a gente precisasse, obviamente, de um. Se você vai fazer uma viagem, é bom que essa estrada que você vai pegar, ela seja bem pavimentada, né? Porque se ela for mal pavimentada, no caminho, o pneu vai furar, o amortecedor pode quebrar, né? O carro pode capotar, ter um acidente gravíssimo. Então, se a gente vivesse numa sociedade ideal, todos nós poderíamos fazer essa viagem numa estrada que tivesse pavimentado. O que é a estrada pavimentada? Igualdade de oportunidades, né? A garantia que você tem de que se você precisar estudar, você vai ter escola. Se você tiver um problema de saúde, você vai poder desfrutar da atenção que você merece. Infelizmente, a gente não vive num mundo assim, né?
Donde não dá para dizer, olha, faça isso porque você está na mesma estrada, tá? O desafio de buscar sentidos é sempre uma coisa, uma tarefa que a gente tem que levar para a vida inteira. Às vezes a gente fica meio com a vista nublada, né? Como pode acontecer um nevoeiro numa estrada. E aí você vai ter que jogar o farol de milha para, a partir dos vultos, ir encontrando os teus caminhos. Então, a neblina são esses acontecimentos tristes na nossa vida, né? São acidentes de percurso que a neblina está um pouco mais fraca, você pode encontrar uma solução mais fácil. Mas quando a neblina é muito grossa, às vezes a gente tem que parar no acostamento da estrada e torcer para alguém não ter a mesma ideia ou não errar o caminho e pegar a gente no acostamento porque está tudo muito escuro, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É que a vida já nos deu indícios de coisas que a gente gosta de fazer. Né? Desde atividades de lazer simples, né? Até projetos de vida que a gente está guardando para nós mesmos e por alguma outra razão a gente ainda não desenvolveu. Então, tem gente que adora ver televisão. Hoje em dia, com os streamings, né, a forma como você vê TV está ficando muito mais ativa do que passiva. A gente não depende mais de uma programação de emissora aberta para assistir aquilo que eles querem que a gente veja num determinado momento. Né? Ler bons livros também pode ser uma saída interessante. Se expressar artisticamente para quem tem essa capacidade é legal. E eu diria que quase todos nós temos. Menos eu aqui, que eu adoraria desenhar, mas desenho como uma criança. Né? Então, todos nós temos fórmulas ou formas de buscar realizar prazer ou pequenos prazeres. Né? Quando a gente consegue fazer um pouco disso, mesmo em situações muito difíceis, como se a gente começasse a aumentar a intensidade da luz do farol para perceber que, na verdade, aquele vulto é o início de uma estrada bonita que vai te levar para fora da neblina e à beira de um lago, né, onde você vai ver o sol se pôr todo dia de uma beleza estupenda. Tá certo? Mas para isso, você precisa começar a tentar abrir a sua mente. Né? Existem alguns conselhos que se dá, por exemplo, para pessoas vivendo extrema ansiedade, né? A coisa mais básica, se você está ansioso, fuja daquilo que te deixa ansioso. Né? Se tal pessoa, em circunstâncias normais, você seria capaz de dar conta da tristeza dela, só que agora você está triste, você está para baixo, não vai ser muito legal estar do lado daquela pessoa naquele momento. Né? Então, existem situações que podem te levar à construção de novos sentidos. E, às vezes, as coisas são muito singelas. Né? De repente, a pessoa para pensar e diz, eu sempre tive vontade de aprender a tocar violão. E aí dá o estalo. Puxa vida, talvez esse seja o momento. Isso não vai resolver questões existenciais de fundo, né? Mas pode me ajudar a criar força, né, para tentar resolver essas questões. Porque se eu tento resolver as questões da vida sem prazer nenhum, a vida começa a olhar para mim e dizer que ela está completamente sem sentido. Tá certo? Eu gosto de dar o exemplo do violão, porque o violão talvez seja um instrumento mais fácil, né, de ser tocado e é menos irritante que uma flauta doce, né, quando você vê menino do teu lado aprendendo, né? Então, o violão, quando você consegue, sem competência musical alguma, né, tirar 4 ou 5 acordes, você está preparado para tocar umas 300 músicas numa festa. Né? Então, é alguma coisa que pode dar um violão, qualquer outra coisa, né? Começar devagarzinho a aprender um novo idioma. Né? As possibilidades são várias. Tá? Pegar uma receita estranha no YouTube, comprar lá os 30 ingredientes e brincar de tentar fazer alguma coisa. Eu tenho um grande amigo que vive tentando fazer macarrão caseiro, dá com os burros na água, publica no Instagram o fracasso e brinca com isso. Né? E isso deixa a vida mais colorida. E assim vai. As pessoas podem buscar rituais de exercício de prazer, mesmo em situações que sejam ruins, porque é isso que vai fazer com que a gente possa abrir portas, ou se sentir mais forte para abrir portas que sejam mais pesadas. Certo. Pessoal, nós já estamos alguns minutinhos para encerrar aqui, certo? Como passa Dá pena. rápido o tempo. Já deixo aqui
um recadinho de que o nosso e-book ele está disponível, certo? Lá no Instagram do Memorial. Tem um link, o link lá na nossa bio. Então, vão lá, baixe, compartilhem mesmo esse material riquíssimo, tá bom? Que certamente vai ser luz na vida de alguém. E aproveito para dizer para que vocês não deixem de ser luz na vida de alguém também. Todas as nossas vidas aqui importam, certo? Então, vamos contribuir cuidando um do outro, falando aquela palavra amiga mesmo, sendo a escuta ativa quando necessário. Porque sim, a nossa vida ela importa, a nossa vida é linda, nós temos muita coisa para viver, sim. Ô, Professor, agradeço Newton, demais, certo? a gente ainda Pode tem ter. tempinho? Rapidinho, Temos né? 4 minutos. 4 minutos. Então, eu vou pegar a tua metáfora, cara. Eu vou pegar emprestado, porque eu achei ela linda, né? É isso. Às vezes, a gente pode, inclusive, achar a nossa luzinha fraca, né? Você acordou no meio da noite, não sabe direito onde está o interruptor, você pega o celular e liga a lanterninha, né? E com ela você vai se orientando, né? Às vezes, a gente pode achar até que a nossa luz está fraca, mas uma luzinha fraca é muito forte para quem está no meio da treva. Pensa nisso, né? A gente tem que pensar nisso. A gente às vezes se acha incapaz de ajudar alguém que esteja precisando, se achando fraco, se achando limitado, mas não caia nesse engano, né? A gente pode ser luz intensa, frágil, poderoso, mesmo que se ache fraco, porque está ajudando alguém que está em total escuridão. Adoro Sim. conversar aqui com você, né? Para mim foi uma grande alegria estar falando com pessoas. Essa live vai ficar guardada e outras pessoas vão poder acessar e quem sabe isso possa fazer diferença na vida de alguém. Um grande abraço, Newton. Tudo de bom para você. Um Abraço, grande abraço professor. para todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam, viu? Abraço a todos.